Bora falar de futebol? Bora falar da vitória do Palmeiras por 3-1 sobre a equipe do Red Bull Bragantino, jogo que eu acompanhei nessa quinta-feira. E olha, dá para elogiar demais novamente o atacante Wesley. Alguns pontos eu vou abordar aqui na análise, mais pontos coletivos do que individuais, porém é importante destacar como esse jogador tem se tornado cada vez mais importante para o time. E perceba, alguns vídeos atrás, eu analisei a importância do Wesley individualmente para o Palmeiras, porque era dessa forma que ele conseguia se destacar, era dessa forma que ele conseguia aparecer. Numa falha individual do adversário, a bola sobra, ele sai em velocidade, num corte para o meio para bater para o gol, sem criar uma jogada, e ele está começando a mostrar mais. Por quê? Porque o time coletivamente está começando a mostrar mais. Bom, para falar desse confronto de Copa do Brasil, partida de ida das oitavas de final, é importante destacar exatamente essa mudança de postura na equipe do Palmeiras. Essa mudança visível de uma fuga da individualidade para um começo de demonstrações coletivas. Do que eu estou falando? Bom, eu já falei muito sobre as questões individuais nos últimos vídeos. Agora, perceba, o Palmeiras venceu por 3-1 a equipe do Red Bull Bragantino. No jogo anterior, o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Mas veja o tamanho da exigência do Everton na partida contra o Atlético Goianiense. Ele apareceu em diversas jogadas. Teve de defender bola de fora da área, teve de defender cabeçada, teve de defender jogadas que aconteceram dentro da área. O Everton foi testado durante toda a partida. Além do que, a equipe do Atlético Goianiense teve chances dentro da área com liberdade para finalizar e finalizou mal. Os jogadores do Atlético finalizaram mal. Porém, dessa vez contra o Red Bull Bragantino, ainda que o Palmeiras tenha sofrido um gol, e eu vou falar sobre ele, o Everton praticamente não apareceu no jogo. Ele fez uma defesa numa cabeçada, uma bola aérea e nada mais. Por quê? Porque o Palmeiras conseguiu neutralizar as principais armas da equipe do Bragantino. Seja o chute do Claudinho, seja a jogada individual do Arthur, seja a chegada também do camisa 35 Lucas Evangelista. A equipe do Red Bull Bragantino foi neutralizada durante o jogo e precisou cruzar bolas atrás de bolas na área. O time foi muito bem organizado defensivamente. Também porque Luan e Gustavo Gomes funcionam bem juntos. E o Felipe Melo, um pouco à frente, também é uma boa opção, sendo o jogador que vai dar aquele plus, aquele cara mais à frente da zaga, que vai morder para dificultar a criação de jogadas. É verdade, no gol contra o Red Bull, ou melhor, no gol do Red Bull Bragantino, o Felipe Melo erra na saída. O Zé Rafael não está acompanhando o Ian Hurtado justamente porque o Ian Hurtado teria o Felipe Melo na sua frente, mas aí, na jogada do Red Bull Bragantino com a bola, o Felipe Melo sai para auxiliar o Gustavo Gomes e também o Gabriel Menino, sem necessidade, já que o Gustavo estava na frente do jogador do Red Bull Bragantino e o Gabriel Menino já estava na lateral dele, mas o Felipe foi tentar matar a jogada. E aí o passe foi certeiro para o Ian Hurtado receber na meia-lua e finalizar para o gol com liberdade. Por isso, a equipe do Red Bull Bragantino conseguiu o gol. Um erro no posicionamento, na tomada de decisão do Felipe Melo, que voltou a ser volante e jogou muito bem como volante, na minha opinião. Aliás, ele dá uma qualidade muito interessante, porque o Palmeiras já tem no Everton aquela bola longa que vem de trás. Aquela bola longa que vem da zaga. E essa bola longa se provou muito útil justamente no segundo gol do Palmeiras. Quando essa bola longa sai do Everton direto para o Veiga, e aí o Palmeiras usa o seu meio campo, o Veiga rapidamente dá o passe para o ponta, que é o Rony, na velocidade, que é a característica dele, ele cria a jogada para o Luiz Adriano finalizar depois do desvio do zagueiro, depois do desvio, se não me falha a memória, do Léo Ortiz para trás. A jogada foi trabalhada de forma rápida, mas passou pelo meio campo e de forma inteligente. E o Everton dá essa bola longa que o Felipe Melo muitas vezes dava poucos metros à frente. Agora o Felipe Melo dá essa bola longa mais à frente, no meio campo, muitas vezes na intermediária já ofensiva. Algo que ele fez antes mesmo dos primeiros gols do Palmeiras, quando ele aparece
na intermediária e cria a inversão de jogada. Esse é um ponto importante. A qualidade do Felipe Melo com a bola no pé na fase ofensiva é muito interessante de ter do meio para frente e não só do meio para trás ou apenas do círculo central. E ele consegue sair um pouco mais tendo a certeza de que dois zagueiros estão nas suas costas. E isso funcionou muito bem. Não só funcionou muito bem dessa forma, como funcionou muito bem também com o Felipe Melo dando um lançamento para o Wesley nas costas da defesa do Red Bull Bragantino. Esse lançamento para o Wesley nas costas da zaga do Red Bull Bragantino é um lançamento muito interessante. Aliás, esse é o segundo gol. Luiz Adriano é o gol número 3. O Wesley, ele avança no momento em que o Matias Vinha, sem a bola, também avança. Aquele avanço não foi aleatório. Aquilo foi sim uma tomada de decisão já trabalhada. E essa velocidade foi criada pelo Felipe Melo, que tem um passe espetacular. Ponto para o Felipe Melo como volante um pouco mais avançado. Agora, reparem só nas anotações que eu fiz aqui. O Felipe Melo, ele deixa o Rony mano a mano numa inversão de bola da intermediária ofensiva. O Felipe Melo deixa o Wesley mano a mano numa bola da intermediária defensiva para a intermediária ofensiva. Ou seja, esse tipo de jogada é importante. Por quê? Porque ele cria espaços para o Palmeiras. A defesa adversária não pode mais se preocupar simplesmente com o passe curto. Ela vai ter de se preocupar com o passe nas costas, com homens de velocidade, Rony, Wesley, Matias Vinha, Gabriel Veron, jogadores de velocidade. E vai ter de se preocupar com as inversões de bola do Felipe. Quando uma jogada estiver de um lado, o Felipe pode aparecer desse lado, justamente para desafogar esse setor que está com a marcação toda atraída e jogar a bola para o outro lado, para que esse ponta tenha liberdade para partir para o mano a mano e entrar na área. E quando esse ponta entra na área, ele fatalmente cria uma condição muito desconfortável para o zagueiro. Por quê? Porque dentro da área, se o zagueiro errar o bote, é pênalti. Além disso, a equipe do Palmeiras está tendo alguns outros traquejos coletivos. O primeiro gol mostra um pouco disso. O Wesley, mais uma vez, aparece de forma importante no contexto do jogo e não só individualmente. Como? Na marcação realizada pelo Palmeiras, uma inversão de bola errada do Red Bull Bragantino gera a roubada de bola do Wesley, que dá um chapéu lindo e consegue, na velocidade do Zé Rafael, atacando o espaço que o Wesley havia deixado, porque ele estava num ponto de roubada de bola, o Zé Rafael identifica esse espaço e recebe esse passe. Sai em velocidade, usa a força física, que lhe é peculiar, consegue chegar dentro da área e fazer o cruzamento para a finalização. Detalhe, nessa finalização, Luiz Adriano, Rafael Veiga e Rony estão em condições de finalizar. Eles acompanharam a jogada, que foi em velocidade de contra-ataque, uma transição trabalhada em treino, para que o posicionamento seja mais ágil, aconteça da forma mais ágil, para que a finalização saia rapidamente. E foi o que aconteceu. O Palmeiras abriu o placar assim. Nós estamos falando de um Wesley participando da fase de construção, estamos falando de um Zé Rafael ocupando espaço muito bem, e estamos falando de homens atacando os espaços para finalização na fase final da jogada no funil, que é justamente na cara do gol. É um trabalho coletivo. É um trabalho coletivo. Depois, nós estamos falando de um lançamento do Everton para o Veiga no meio-campo. Veiga que fez o primeiro gol, pisando na área. No meio-campo ele domina e gira, fazendo um movimento já trabalhado para o ponta sair em velocidade e pegar nas costas da zaga a bola com tranquilidade. O Rony participa dessa jogada e o Luiz Adriano finaliza. Nós estamos falando também de uma saída em velocidade do Palmeiras que envolve Rony, Rafael Veiga e Zé Rafael, com o Wesley um pouco mais para o meio. Por que o Wesley está um pouco mais para o meio? Pelo seguinte, o Wesley está trabalhando um movimento bem interessante. E o Rony também. Esse movimento, ele faz com que os laterais ganhem profundidade,
campo para buscar a linha de fundo. E os pontas se tornam homens importantes para o apoio e para a finalização. Isso acontece como? Na saída de jogo, o ponta, que está teoricamente marcado ali na posição dele, ele começa a entrar, ele começa a ir para o meio. E aí ele faz o que? Ele leva a marcação junto com ele. Quando ele leva essa marcação, ele deixa buracos nas pontas e os laterais atacam esses buracos e ficam no mano a mano. E aí que está o detalhe. O Wesley tem feito isso. Ele fez isso 2 ou 3 vezes durante o jogo. Quando o Palmeiras avançava, ele cortava para o meio, justamente para que o Matias Vinha tivesse campo. Na direita, o Rony, em alguns momentos do jogo, aparece justamente cortando para o meio para o Gabriel Menino ganhar espaço, ganhar corredor e ficar no mano a mano para chegar na linha de fundo e o Palmeiras ter mais homens, superioridade numérica, tanto na lateral, porque o ponta consegue pelo meio voltar a se aproximar para criar uma jogada, ou no cruzamento na grande área, porque o ponta está muito próximo da jogada, além dos jogadores que estão pisando na área. Então o Palmeiras passa a mostrar traquejos interessantes, movimentos no espaço, treinados, trabalhados e que mexem com o adversário, mexem com o sistema defensivo. E isso faz todo o sentido para o novo técnico. Por quê? Porque muita gente observava o Palmeiras como um time sem ideias, um time de jogadores sem criatividade. Espera aí. Observe todos os jogadores que eu citei nos lances de gol. Todos eles deram uma contribuição. E foi uma contribuição coletiva, atacando espaços, dividindo jogadas, aparecendo na marcação na posição que deve aparecer. O Palmeiras está trabalhando e treinando. E treinando como está, o Zé Rafael vai ser um jogador muito importante no chamado box to box, que é um termo que todo mundo usa, que na verdade é basicamente área a área, aquele cara que vai marcar, assim como ele fez nessa partida, apareceu marcando, apareceu roubando bola, assim como fez contra o Atlético Goianiense, e quando joga como volante de fato faz muito, que é desarmar e sair com a bola em progressão ou até achar um companheiro melhor posicionado. E se alguém rouba, ele consegue atacar espaço porque tem qualidade, tanto para finalizar quanto para achar algum jogador dentro da grande área. Foi assim dessa vez, com o Veiga marcando o gol. E na última partida, ele fez a mesma coisa no fim do jogo com o Lucas Lima. Quando ele pela esquerda faz uma jogada, solta para o Lucas Lima pelo meio e ele finaliza na trave contra o Atlético Goianiense. Veja como esse movimento se repetiu. Isso significa que isso está sendo treinado. Essa ocupação de espaço está sendo treinada. E isso é bem interessante. Bom, estamos falando de um Rony sendo utilizado dentro de uma característica tática, sem a obrigação de simplesmente pegar a bola na ponta já marcado, tendo de driblar ou buscar um companheiro sem uma posição definida. O Rony passa a fazer o quê? Entrar dentro do contexto e auxiliar. Seja numa assistência, que praticamente foi uma assistência para o Luiz Adriano, ocupando o espaço na hora certa para sair com liberdade na linha de fundo, seja em velocidade, aí tomando uma decisão errada no passe que ele fez para o Wesley em vez de finalizar, mas uma vez mais sabendo atacar o espaço e o Palmeiras utilizando a bola longa sem aleatoriedade, o Rony passa a funcionar melhor, ainda que tecnicamente não esteja correspondendo. O Zé Rafael cresceu, o Rony cresceu, o Rafael Veiga também cresceu, pisou na área, fez gol, fez. Quando o Luiz Adriano faz o gol dele, o Rafael Veiga está logo atrás, pisando na área também. Se o Luiz Adriano não faz, o próprio Rafael Veiga faria o segundo. O Rafael Veiga dá o passe para o Rony disparar. Reparem, o meia pisando na área e o meia criando. E o meia trabalhando pelo meio. São pontos importantes. O Felipe Melo como volante, já falei, já dei os pontos importantes da questão da inversão de jogada, do passe longo com ocupação de espaço sendo trabalhada e um jogador ali também de frente à zaga que, dependendo do momento, pode se tornar um terceiro zagueiro e é importante na bola aérea, assim como o Gustavo Gomes. Ou seja, o Palmeiras tem muitos pontos positivos nessa evolução que tem demonstrado, ainda que com alguma oscilação, com o Andrei Lopes. O Palmeiras pode mais. O que o Palmeiras demonstra com os resultados atuais e com esse jogo contra o Red Bull Bragantino? Que tem um elenco qualificado, que tem um elenco que pode, bem trabalhado, dar melhores resultados. Aliás, o Matias Vinha
tem participado muito bem pela esquerda também. Esse é um outro ponto importante a ser destacado. O Palmeiras tem um elenco bom para qualquer técnico que chegar. É preciso trabalhá-lo, é preciso criar soluções dentro dos jogos para que esses jogadores com boa qualidade possam exercê-las. Vale destacar, Patrick de Paula, jogador que perdeu espaço, é muito bom e se bem trabalhado vai funcionar bem demais. Gabriel Veron, a mesma coisa, dentro de um contexto vai aparecer muito mais. Danilo, os dois estão convocados para a seleção sub-20, tem tudo para crescer com seu passe vertical. São jogadores bons. Gustavo Scarpa tem tudo para voltar a ser um jogador com muitas assistências. O Palmeiras, bem trabalhado, bem treinado, pode apresentar muito mais do que vinha apresentando. E hoje deu mostras de jogo coletivo. Isso é bem interessante de ser destacado. E eu quero saber se você também percebeu essas mostras de um jogo coletivo. Várias anotações aqui de novo, mais uma vez. E claro que eu quero a sua opinião sobre uma análise em relação ao próximo técnico do Palmeiras. Eu estou esperando a confirmação, mas devo preparar um material em relação ao Abel Ferreira, que provavelmente será o novo técnico do Verdão, para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho dele e as minhas impressões em relação ao que ele pode entregar. Bom, essa foi a análise de Palmeiras 3, Red Bull Bragantino 1, menos cronológica, mas com mais destaques do que foi apresentado, com um olhar em cima do que taticamente o time conseguiu colocar diante do Red Bull Bragantino, que não foi páreo, basicamente trabalhou com cruzamentos na área e aproveitou no segundo tempo uma falha do sistema defensivo para fazer o seu gol. O Palmeiras vai para a segunda partida com uma boa vantagem na maleta. Eu quero o seu comentário aqui embaixo, eu quero agradecer demais os comentários que vocês têm deixado. Eu não tenho conseguido responder, é verdade, respondo alguns, mas assim, a alegria que eu tenho de ver quanto eu posso agregar em termos de conteúdo para vocês, o quanto eu posso, com a minha análise, tentar esclarecer alguns pontos, tentar fazer com que o torcedor curta mais o jogo, entenda um pouco mais o que acontece nas partidas, e vocês me dão um feedback muito legal. Eu tenho estudado cada vez mais, justamente para trazer um conteúdo cada vez melhor para você que me acompanha. Muito obrigado pelos likes, também fico muito contente, é importante para o canal, e pelas inscrições que não param de pintar. Se você ainda não é um inscrito, vou ficar muito contente com a sua inscrição também. Se você é um inscrito, muito obrigado. No vídeo do Abel Ferreira, se de fato ele for confirmado, deverei ter novidades em relação ao canal para você que curte o meu trabalho, tá bom? Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e bora falar de futebol.